Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre nossa aula, terceiro ano. Eu sou Ana Borges e vou trazer aqui esse assunto bem interessante aqui para a turma do terceiro ano sobre evidências da evolução, especiação, tempo geológico e paleontológico. Gente, nós estamos constantemente evoluindo e falar sobre a evolução do ser humano, sobre a evolução da sociedade, é falar sobre todas as conquistas que ao longo do tempo a humanidade tem conseguido, mas aí a humanidade não caminha sozinha. Nós estamos evoluindo junto com o ambiente, passando por outras profundas transformações, transformações essas que, além de impactar na nossa história, elas também impactam na nossa formação, no nosso desenvolvimento, inclusive na nossa estrutura. Baseado na história, em todo esse conhecimento que tem sobre a evolução humana, sobre a construção das cidades, sobre os tipos de espécies disponíveis de animais e vegetais, baseado nessas observações que ao longo dos anos vários estudiosos vêm traçando linhas de pesquisas, é possível, através de estudos específicos, contar um pouco da história de como o homem, a humanidade, todos os seres, vêm se destacando e sobrevivendo ao longo de anos e anos, né? Então, falar sobre evolução é falar sobre esse levantamento que tem observado não só a história humana, mas a história de espécies, de antigas civilizações, de antigas cidades, de antigos modos de vida. Então, para falar sobre isso, existem algumas divisões, como por exemplo, a gente pode falar sobre a questão de registros fósseis, que são observações de fósseis que demonstram as mudanças de um ser vivo, de uma espécie de interesse ao longo de anos. E aí esses estudos eles vêm demonstrando, né, a comparação dessas espécies em diferentes locais, em diferentes anos, e observando como foi que suas características, através dos fósseis, foram mudando, não é? Para que ele pudesse permanecer existindo. E uma outra evidência conhecida como homologia é a observação de estruturas semelhantes de diferentes espécies que, devido a essas semelhanças, os cientistas dizem que essas semelhanças é devido à origem. Um ancestral dessas espécies deu origem a essas dois seres. Então, observando características em comuns, pode-se dizer que eles têm um ancestral em comum. E hoje, devido à biologia, a biologia molecular cada vez mais crescendo e tendo acesso a esses materiais que foram encontrados e estudados visualmente, também existe a possibilidade de trabalhar com o estudo do DNA. E esse estudo do DNA, ele vem como uma forma efetiva de concretizar as teorias que foram lançadas devido a essas semelhanças visuais dessas espécies que compõem determinados grupos. Então, esse estudo de visualização é um estudo minucioso baseado na observação desses fósseis encontrados ao longo de um período de anos em variados países que demonstram mudanças, alterações físicas no corpo por conta dos ossos. Constrói-se essa teoria por conta da evolução das espécies, seu modo de vida, as alterações climáticas, seu desenvolvimento. Essas evidências elas vão somando-se junto com outras ciências, como, por exemplo, temos as ciências de paleontologia e arqueologia, que elas norteiam, não é, o conhecimento dessa organização social que a humanidade vem construindo ao longo
da sua história. Então, através de amostras fósseis de animais, vegetais, de antigas construções, vai sendo elaborado essas teorias e também através dessa história da evolução das civilizações, que é o que a arqueologia tanto observa, as formas de convívio não só dos animais, não só dos seres humanos, como de outros animais. E aí vai contando a história, supondo quais foram as alterações que a levaram a determinados patamares. Esse entendimento sobre essa organização é o que valida essas ciências, que propõe a história da evolução de um tempo mais arcaico para o tempo da sociedade moderna. Então, essas evidências, elas hoje, com tantas oportunidades de imagem, de conservação de material, de exposição e também de você estar comparando uma amostra com a outra, também existe essa questão dos estudos dos fósseis de transição que mostram formas intermediárias, baseadas em tempos antigos, em tempos modernos e fazendo uma comparação, comparando também as anatomias, né? A questão de determinados ossos, não só de humanos, mas de outros animais, e aí tentando, como é que diz, citar uma estrutura básica que deu como ponto de partida através dessas mudanças no modo de vida que conta justifica por que as espécies estão hoje num patamar diferente de amostras antigas. Então, através desse conhecimento, que cada vez mais vai juntando os elementos de espécie, de locais, de civilizações, existe também o segmento de especiação, que é uma definição do processo pelo qual as espécies animais e vegetais surgem de uma população inicial, onde um ser, devido à sua alteração de local, de alimentação, de modo de vida, conforme foi se reproduzindo, foi gerando outros seres com outras características, sendo que esses seres são provenientes de um ancestral em comum. E devido a esse conhecimento, a essa teoria, a especiação ela se baseia na questão de um isolamento de seres num determinado local geográfico ou de um isolamento reprodutivo com barreiras geográficas. Então, a gente observando aqui, por exemplo, os termos alopátrica e simpátrica, nós podemos observar aqui nas imagens de A a D exemplos de populações inicialmente, como aqui nós temos na figura D, mas vamos iniciar aqui pela figura A e aí correr as letras a gente ter um melhor entendimento. Aqui na figura A, onde ele chama de peripátrica, onde significa lugar perto, nós temos aqui uma amostra do que seria os ancestrais, uma pequena população isolada, próxima ao ancestral. Esse ancestral é o ser destaque, que ao cruzar-se com o ser disponível, gerará uma futura geração. Então, no exemplo aqui da figura A, nós temos aqui em minoria esses seres em lilás e uma maioria seres verdes. Então, o cruzamento dessas gerações, nós saindo dessa condição de proximidade entre diferentes seres e vindo aqui, por exemplo, para a figura C, parapátrica, ao lado de algum lugar. Misturando esses seres, nós temos aqui uma variação entre os ancestrais, né? De verde para lilás, nós temos aqui uma cor intermediária, eu vou dizer que seja uma cor cinza, que no caso já tem essa coloração diferenciada, e vindo aqui voltando para o mesmo lugar, as populações convivem, mas não cruzam. A seleção dos parceiros para a reprodução continua o isolamento. E aí, esse isolamento que ela quis dizer é que, em vez de ter uma diferenciação, como nós observamos aqui,
na figura C, nós voltamos para a fase inicial, onde só tinha duas características de cores, desses seres, os verdes e os lilás, onde eles não se cruzam, onde é feita uma seleção para uma reprodução contínua, mantendo o isolamento, ou seja, eles vão cruzar só com eles mesmos, lilás com lilás e verde com verde. E saindo dessa situação de B, nós vamos para a situação 1, que ele coloca como D, onde essas duas populações em locais diferentes, elas são grandes populações e estão isoladas em locais diferentes. Então aqui nós temos um exemplo da figura C e B de diferentes populações vivendo no mesmo lugar, e na figura A e D a definição, né, de seres diferentes, mas vivendo em locais diferentes. Na figura A nós observamos uma minoria e uma maioria que moram perto, porém são de diferentes características, onde uma pequena população isolada, próxima a um ancestral, no caso a pequena população isolada, essa lilás, e temos essa maior quantidade que é a verde. Dessa condição de separada, estão próximas, mas separadas, nós podemos observar aqui elas numa mesma condição, numa mesma localidade, como mostra a figura B, porém elas não cruzam com outras cores, só com a mesma população. E dessa daqui podemos observar a condição C, onde ocorre uma distribuição, né? Em vez de ser só duas populações, temos três, onde uma população com distribuição contínua, ou seja, eles se cruzam entre si, geram uma população intermediária. E temos aqui, em outros locais, seres parecidos com a figura A, mas em maior quantidade, porém, eles cruzam com eles mesmos, mantêm suas características porque moram em locais diferentes. Então, devido a essa distribuição de população, os cientistas traçam que pode haver uma maior interação ou não, ou média, dependendo da barreira geográfica ou da proximidade. Então, tudo isso se justifica observando mais anteriormente a questão da visualização das eras, dos tempos, porque através dessa construção de muitos tempos, de várias espécies, é que a gente vai contando a história de como é que esses seres vêm se desenvolvendo e se distribuindo ao longo do tempo em variados locais. E aí fazemos menção a esse tempo geológico, né? A gente para de ver só as civilizações, as populações, e começa a olhar o tempo como um todo, o estudo do tempo em relação ao desenvolvimento da Terra, porque todos estão aqui na Terra. Então esse tempo ele corresponde ao tempo transcorrido desde a formação da Terra, onde existe uma especulação que a Terra tem 4,6 bilhões de anos e que desde sua criação essas espécies vêm evoluindo. E essa evolução ela parte de um tempo caracterizado como éons, que chama de Fanerozoico, e esse Fanerozoico ele se divide em 3 eras, onde hoje nós estamos na terceira era, a era Cenozoica, no período quaternário. Mas antes de chegarmos aqui, iniciamos no Paleozoico, do período Cambriano, e até aqui, onde podemos dizer que estamos na era 65 milhões de anos. Então é muito interessante a gente entender por que os cientistas, os curiosos, os teóricos, os pesquisadores propõem de um início de 4,6 bilhões de anos e dizer que nós estamos numa era que só tem apenas 65 milhões e que essas espécies vêm cada vez mais melhorando suas condições de vida, selecionando espécies e se mantendo viva ao longo do tempo. Esse tempo ele é contado, mais especificamente, quando falamos em épocas, estamos nos referindo a um período maior que marca mudanças significativas no estudo da Terra e no estudo dos seres, como no caso contando a evolução das espécies. E essa idade que a gente fala, que eles colocam para cada período, é devido às subdivisões dessa época que reflete nos intervalos desses tempos, um maior, outro menor, justamente associando aos eventos específicos que aconteceu, que define
por exemplo, extinções ou alterações climáticas ao longo do tempo observado. Essas citações, essas teorias, elas são baseadas nos fósseis, não só de animais nem de vegetais, mas comparando as diferentes formas de vida. E essa ciência, conhecida como tempo paleontológico, ela conta o estudo dos seres antigos, a sua anatomia, seus hábitos de vida, essa interação das populações, em qual ambiente tem a sua forma, como ela vem se preservando ou vem morrendo devido à ação humana ou devido à interação com outros animais. Então, essa ciência, ela dá base para outras ciências, como a biologia e geologia, para poder identificar o poder do impacto dessas relações humanas, dessa condição de vida e o que nós temos hoje. O Brasil, ele tem várias publicações sobre a questão dos sítios paleontológicos. O Brasil é um país muito grande, é o quinto maior país do mundo, tem 5 biomas, e esses biomas eles contam com várias espécies e várias formações, vários relevos, várias formações de terra, de paisagens, e essas alterações, essas paisagens, esses animais, e no caso os fósseis que vêm sendo encontrados, são uma pequena amostra do que é a história da evolução das espécies, e isso se tratando do que se sabe das espécies que existiram no Brasil e as que existem hoje, comparando com outros países. E, por exemplo, falar sobre sítios paleontológicos, podemos citar o sítio paleontológico do Aranito da Mata, localizado no Rio Grande do Sul, o dos tetrapodes triássicos do Rio Grande do Sul também, né? A Florementa Bainha, em Santa Catarina, e tanto as figuras como as publicações são gratuitas, disponíveis no site abaixo, e que retratam a quantidade de dados que os pesquisadores têm gerados para contar a história da evolução, da especiação, dos tempos, caracterizados aqui com o que existe dos fósseis e das espécies atuais aqui no Brasil. Temos aqui um exemplo do tempo paleontológico, a figura do Petrosuchus chiniquensis, uma foto de um museu em Zana, de 2019. Nós hoje não temos nenhum animal com um fóssil desse tamanho. Então a gente observa como as alterações climáticas, o modo de vida, tem diminuído o tamanho dos animais. E esse estudo das espécies, ela possibilita o entendimento dessas formas de vida, por que é que vem se alterando ao longo do tempo e quais processos vêm interferindo com essa construção, com esse desenvolvimento metabólico, celular, fisiológico, e a evolução biológica, ela pode ser definida como esse conjunto de interações. Esses organismos ao longo do tempo vão contando a sua história devido ao seu modo de vida. E é isso que nós temos que continuar fazendo, observando o tempo que estamos e também contando a nossa história, baseando nos nossos primórdios. Muito obrigada, eu sou Ana Borges, espero que vocês tenham gostado da aula.